A festa estava em pleno andamento quando cheguei, o aroma do bacalhau à brás misturava-se com o som do fado que ecoava pelas paredes da casa antiga. A família se reunia, como sempre fazíamos nas celebrações. Olhares calorosos e abraços apertados preenchiam o ambiente. Era um momento de alegria, mas algo no ar parecia diferente. O sobrinho, que antes era apenas uma criança travessa, agora se destacava entre os outros. Ele estava ali, conversando animadamente com primos e amigos, e eu não conseguia desviar o olhar. Durante a refeição, nossos olhares se cruzaram por um instante mais longo do que o habitual. Um frio na barriga me pegou de surpresa. O sorriso dele parecia mais maduro, mais intrigante. As conversas ao redor tornaram-se um ruído distante enquanto eu lutava contra a confusão que começava a brotar dentro de mim. Como poderia sentir isso? Era apenas meu sobrinho. A música aumentou de volume quando a noite avançou, e os convidados começaram a dançar. Ele se aproximou e me convidou para dançar. Aceitei sem pensar duas vezes, embora uma parte de mim quisesse recuar. Enquanto nos movíamos ao ritmo da música, senti a tensão no ar crescer. Nossos corpos se alinhavam perfeitamente enquanto girávamos, era como se o mundo ao nosso redor tivesse desaparecido. Um olhar profundo passou entre nós quando a música desacelerou momentaneamente. Eu vi algo nos olhos dele que não conseguia identificar. Era desejo? Uma conexão? A dúvida me consumia enquanto tentava manter a compostura diante da família que nos observava com sorrisos despreocupados. A dança terminou, mas não consegui afastar a sensação estranha que havia se instalado em meu peito. O ambiente festivo agora parecia carregado de segredos e possibilidades inexploradas. Quando ele voltou para junto dos outros, uma parte de mim desejava seguir atrás dele e explorar aquele novo sentimento, outra parte insistia em lembrar-me das normas familiares que não podiam ser quebradas. Enquanto as horas passavam, percebi que meus pensamentos estavam cada vez mais ocupados por ele. Naquele momento fugaz entre risadas e músicas tradicionais, eu sabia que algo havia mudado irreversivelmente dentro de mim. A atração era real, não era apenas um capricho passageiro. Com o passar da noite e as luzes começando a se apagar lentamente na casa, fui tomada por uma reflexão interna inesperada sobre tudo aquilo que estava sentindo. O desejo começou a ganhar forma em minha mente, desafiando as convicções que tinha mantido firmes durante anos. O peso dessa nova realidade me acompanharia até o amanhecer. Eu precisava decidir como lidar com isso antes que fosse tarde demais. A festa continuava, mas eu me sentia cada vez mais distante, como se uma barreira invisível tivesse sido erguida entre mim e os outros. O riso e a música ecoavam ao meu redor, mas minha mente estava presa em um turbilhão de pensamentos. A nova dinâmica familiar me deixava inquieta. Cada olhar que trocava com ele parecia carregado de um significado que eu não sabia como lidar. Quando a oportunidade surgiu, encontramos um momento a sós no canto da sala. O coração batia acelerado, e a insegurança se misturava ao desejo. Ele se aproximou, e o ambiente ficou pesado com uma tensão palpável. O que estava acontecendo? Era certo? As vozes da razão lutavam para serem ouvidas, mas o impulso foi mais forte. Nós nos beijamos. Um toque suave nos lábios, um momento que desafiava todas as normas que eu acreditava seguir. O mundo ao nosso redor desapareceu, e por alguns instantes, éramos apenas nós dois. A intensidade do beijo me pegou de surpresa, não era apenas desejo, era algo mais profundo. Mas logo a realidade voltou com força total. Assim que nos afastamos, o peso da culpa se instalou em meu peito. O que eu havia feito? Como poderia ter cedido a esse impulso? A festa continuava lá fora, mas eu me sentia paralisada por dentro. A necessidade de manter as aparências agora parecia uma tarefa monumental. Os olhares dos familiares pareciam mais intensos do que nunca. Cada risada e cada conversa eram como facas cortando meu coração.
Eu sabia que qualquer deslize poderia expor nosso segredo e arruinar tudo o que construía ao longo dos anos. Tentei agir normalmente, mas cada interação era uma luta interna. Conversas triviais sobre o dia a dia tornaram-se um campo minado emocional. As expectativas familiares pesavam sobre mim como uma nuvem escura. Decidi sair para respirar um pouco de ar fresco na varanda. O aroma do mar misturado com o fado distante criava uma atmosfera nostálgica em Lisboa. Olhei para as estrelas e pensei nas consequências da escolha que fizera momentos antes. Ele apareceu atrás de mim, quebrando o silêncio da noite. Nossos olhares se encontraram novamente e o mundo ao nosso redor pareceu parar mais uma vez. Havia algo diferente no jeito como ele me olhava agora, havia compreensão e talvez até medo. Foi um erro? Ele perguntou suavemente, quebrando o silêncio tenso entre nós. Não sei, respondi honestamente, sentindo a verdade das palavras pesarem em minha mente. O medo de perder tudo me consumia enquanto tentávamos encontrar palavras para expressar o que sentíamos sem expor nossas vulnerabilidades à luz do dia. Olhamos para Lisboa iluminada à nossa frente, sabendo que tudo poderia mudar em um instante caso alguém descobrisse nosso segredo. A festa seguia animada dentro da casa enquanto nós dois permanecíamos ali parados na varanda, cercados pela incerteza do futuro e pelas sombras do passado. A decisão de continuar ou não essa relação proibida pairava no ar como uma espada afiada pronta para cair. As vozes familiares ecoavam na distância, mas nada parecia tão importante quanto aquele momento compartilhado entre nós dois, um momento repleto de possibilidades e riscos imensos. O silêncio entre nós se arrastou, enquanto a música da festa se tornava um eco distante. A atmosfera estava carregada de tensão, e eu me perdi em pensamentos sobre o que havia acontecido. O beijo ainda queimava em meus lábios, um lembrete constante da linha que cruzamos. A varanda era um refúgio, mas também uma armadilha. A luz quente das lanternas iluminava seu rosto de maneira suave, revelando a confusão em seus olhos. O que estamos fazendo? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Sua voz estava baixa, quase um sussurro. Não sei, respondi honestamente, meu coração acelerando. As palavras pairavam no ar como um desafio. O que poderia ser mais arriscado do que isso? Um relacionamento secreto com alguém da família? As consequências eram impensáveis. Ele olhou para o chão por um momento, como se tentasse encontrar respostas nas pedras frias da varanda. Eu não consigo parar de pensar em você, disse finalmente, levantando os olhos para mim. Havia uma vulnerabilidade em sua expressão que me fez sentir tanto medo quanto desejo. Nossos lábios se encontraram mais uma vez na minha mente, como uma sombra que não podia ser ignorada. Era como se estivéssemos dançando em uma corda bamba, e a cada passo a incerteza aumentava. A festa continuava lá dentro, com risos e conversas despreocupadas. Mas ali fora, o mundo parecia diferente, mais intenso e mais real. Precisamos ser cuidadosos, murmurei, tentando resgatar algum senso de razão. Ele assentiu lentamente, mas a determinação em seu olhar não podia ser ignorada. E se ninguém souber? E se apenas aproveitarmos isso? A ideia era tentadora e aterrorizante ao mesmo tempo. Senti um frio na barriga ao considerar suas palavras. O desejo de seguir adiante lutava contra o medo das repercussões familiares. A pressão social pesava sobre mim como uma pedra enorme. Eu sempre valorizei os laços familiares, agora eles pareciam prestes a desmoronar. Não podemos deixar isso escapar, ele disse com fervor, aproximando-se ainda mais de mim. O espaço entre nós diminuiu novamente, e a conexão eletricamente carregada estava prestes a nos consumir. A música começou a tocar uma canção melancólica que falava de amor perdido e arrependimentos, uma trilha sonora perfeita para o nosso dilema interno. Olhei para ele e vi não apenas meu sobrinho, mas alguém com quem eu compartilhava algo profundo e proibido. Mas as vozes familiares começaram a se aproximar da varanda, trazendo com elas a realidade do nosso mundo dividido. O momento fugaz estava prestes a acabar. Precisamos voltar,
eu disse rapidamente, sentindo meu coração pesar ao pronunciar aquelas palavras. Ele hesitou por um instante antes de concordar com um aceno de cabeça relutante. Enquanto caminhávamos juntos de volta para dentro da casa iluminada pela festa, as incertezas nos seguiam como sombras indesejadas. Eu sabia que nada seria simples dali em diante, mas conversas em família seriam um campo minado emocional onde cada palavra poderia desencadear uma série de consequências inesperadas. O futuro parecia incerto e inquietante, estávamos prestes a entrar em um jogo perigoso onde os sentimentos poderiam nos levar a lugares obscuros que nunca havíamos imaginado explorar juntos. A música suave do fado ecoava pela casa, mas minha mente estava distante. O peso da noite anterior ainda me acompanhava, como uma nuvem escura pairando sobre mim. A decisão de como lidar com o que havia acontecido entre nós me consumia. O que eu realmente queria? A paixão ardente ou a segurança de um vínculo familiar? Enquanto tentava me concentrar em conversas triviais, a tensão entre nós se tornava palpável. Olhares furtivos eram trocados, cada um carregando significados ocultos. As piadas e risadas ao redor pareciam distantes, como se estivéssemos em uma bolha isolada da realidade. Um primo se aproximou, interrompendo o meu turbilhão de pensamentos. Vocês dois parecem muito próximos ultimamente, ele comentou, com um sorriso malicioso. Um frio percorreu minha espinha, a última coisa que eu queria era que alguém suspeitasse do que estava se formando entre nós. Estamos apenas conversando, respondi, tentando manter a voz firme. Mas o olhar dele sugeria que ele não acreditava nas minhas palavras. A noite avançou e os convidados começaram a se dispersar. Eu sabia que precisava tomar uma decisão antes que as coisas escapassem do meu controle. O desejo e o medo se entrelaçavam dentro de mim, criando um nó difícil de desfazer. Após algum tempo, encontramos um momento a sós no jardim iluminado por lanternas penduradas. O ar fresco da noite trouxe um alívio temporário, mas também intensificou os sentimentos que tentávamos ignorar. O que estamos fazendo? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Não sei, ele respondeu, seus olhos buscando os meus com uma intensidade que fazia meu coração acelerar. Mas não posso parar de pensar em você. Naquele instante, tudo parecia claro e confuso ao mesmo tempo. O desejo nos unia de forma inegável, mas as consequências eram aterradoras. Precisamos ser cuidadosos, lembrei-o, mas as palavras soaram vazias diante da realidade do nosso encontro. E assim passamos a noite juntos sob o céu estrelado, longe dos olhares curiosos da família e das expectativas sociais. A conexão entre nós era intensa e verdadeira, cada palavra trocada parecia carregar um peso diferente agora. No entanto, o amanhecer trouxe consigo uma nova realidade. Assim que os primeiros raios de sol iluminaram o jardim, fui tomada por uma onda de culpa e confusão. O que isso significava para nós? Qual seria o impacto nas relações familiares? A ideia de expor nossos sentimentos para o mundo exterior parecia insuportável. Quando voltei para dentro da casa ainda envolta em meus pensamentos tumultuados, recebi uma ligação inesperada de uma parente distante. Ela falava sobre planos para um próximo encontro familiar e mencionou algo inquietante sobre rumores circulando na família. Meu coração disparou ao perceber as implicações do que poderia acontecer se nossos segredos fossem descobertos. A pressão aumentava e a ideia de retomar a vida normal parecia cada vez mais distante. O peso das decisões pairava sobre mim como uma sombra ameaçadora, eu precisava escolher entre manter o relacionamento ou preservar a harmonia familiar. E enquanto eu ponderava essa escolha crucial, percebi que as consequências poderiam ser muito mais profundas do que eu poderia imaginar. A pressão era palpável. Cada olhar da família parecia carregar um peso extra, como se todos soubessem de algo que eu tentava desesperadamente esconder. O sorriso forçado na minha face não conseguia disfarçar a tempestade interna que me consumia. O evento familiar que deveria ser uma celebração tornou-se um campo minado de emoções. Um amigo comum, que sempre teve o hábito de observar tudo ao nosso redor, começou a fazer perguntas.
Você e ele estão mais próximos, não é? A inocência da pergunta soava como uma acusação velada. Tentei desviar o assunto, mas a inquietação crescia dentro de mim. Estamos apenas nos divertindo, respondi, tentando manter a voz firme. A cada instante, a ideia de que poderíamos ser descobertos se tornava mais real. As conversas em família giravam em torno de outros assuntos, mas havia um subtexto que não podia ignorar. As risadas pareciam ecoar mais alto do que o normal, como se todos estivessem cientes da tensão entre nós. Naquela noite, enquanto caminhávamos pelas ruas de Alfama após o evento, a atmosfera estava carregada de um silêncio constrangedor. O fado ressoava ao longe, misturando-se com os meus pensamentos tumultuados. A beleza do lugar não conseguia dissipar a angústia que me acompanhava. Precisamos conversar, ele disse finalmente, quebrando o silêncio tenso. Fiquei paralisada por um momento, as palavras estavam na ponta da língua, mas eu hesitava em pronunciá-las. O medo do desconhecido era avassalador. O encontro inesperado com um parente próximo no mercado da Ribeira trouxe novos dilemas. Ele estava ali, sorridente e despreocupado, enquanto eu lutava internamente com o peso das minhas escolhas. Cada interação parecia uma armadilha esperando para ser acionada. Você está diferente, comentou esse parente com uma expressão curiosa nos olhos. O que está acontecendo? Eu sorri nervosamente e evitei responder diretamente. Sabia que qualquer deslize poderia expor o segredo que tentávamos proteger. Naqueles dias seguintes, as interações tornaram-se ainda mais tensas. O desejo e a culpa se entrelaçavam em minha mente como um nó apertado. Cada momento juntos era uma mistura de alegria e desespero, as risadas compartilhadas eram seguidas por olhares furtivos e silêncios pesados. Um evento familiar imprevisto se aproximava rapidamente, um aniversário importante, e isso só aumentou a pressão sobre nós dois. A necessidade de manter as aparências tornava-se cada vez mais difícil à medida que os olhares inquisitivos se tornavam constantes. Precisamos decidir, ele disse numa noite em que estávamos sozinhos novamente. O tom sério na sua voz fez meu coração acelerar ainda mais. Não podemos continuar assim. As palavras pairaram no ar entre nós como uma sentença. A escolha entre amor e lealdade começava a se tornar crítica, cada decisão parecia ter consequências irreversíveis para nossa relação e para a dinâmica familiar já frágil. Enquanto olhava pela janela para as luzes cintilantes de Lisboa à noite, percebi que estava numa encruzilhada sem retorno possível. A vida nunca mais seria a mesma após essa escolha, e isso me aterrorizava profundamente. As luzes de Lisboa brilhavam intensamente, mas a beleza da cidade não conseguia dissipar a inquietação que me dominava. O peso da decisão pairava sobre mim, como uma sombra que não se afastava. O que eu realmente queria? O que estava disposta a arriscar? Sentada na pequena mesa da cozinha, olhei para o meu sobrinho. Ele estava absorto em seus pensamentos, os olhos perdidos em algum lugar distante. Era como se ele também estivesse lutando com os mesmos dilemas que me atormentavam. Queria perguntar-lhe o que sentia, mas as palavras pareciam presas na garganta. A primeira vez que nossos olhares se cruzaram naquela festa, algo mudou. A inocência da infância havia dado lugar a um desejo confuso e inegável. Agora, com o passar do tempo e das experiências compartilhadas, esse sentimento só crescia. Eu sabia que não era certo, mas a atração era avassaladora. Precisamos conversar, disse-ele finalmente, quebrando o silêncio tenso entre nós. Sua voz era baixa, quase um sussurro. A sinceridade em seu olhar me fez sentir uma mistura de esperança e medo. Sobre o que? Perguntei, tentando manter a compostura. Sobre nós, respondeu ele, hesitando por um momento antes de continuar. Sinto que há algo entre nós que não podemos ignorar. O coração disparou ao ouvir suas palavras. Era como se ele tivesse lido meus pensamentos mais secretos. Você também sente isso? A pergunta escapuliu antes que eu pudesse pensar nas consequências.
Ele assentiu lentamente. Sim, e isso me assusta. A conversa prosseguiu com sinceridade e vulnerabilidade. Ele falou sobre suas inseguranças e medos de como nossa relação poderia afetar a família. Eu compartilhei minhas próprias preocupações sobre as repercussões sociais e familiares. Cada palavra trocada parecia uma dança delicada entre o desejo e a moralidade. À medida que falávamos, percebi que estávamos nos aproximando de um ponto sem retorno. As emoções estavam à flor da pele, e cada confissão trazia à tona uma nova camada de complexidade em nosso relacionamento. Devemos ser cuidadosos, eu disse em um momento de clareza. Não podemos simplesmente agir sem pensar. Ele concordou, mas havia uma determinação em seu olhar que me deixava inquieta. Eu não quero perder você, afirmou ele com firmeza. A intensidade do momento fez meu coração acelerar novamente. A pressão era palpável, tudo parecia convergir para uma única decisão crucial. Naquele instante, uma ideia ousada surgiu em minha mente, talvez fosse hora de arriscar tudo por aquilo que realmente desejávamos. Mas ao mesmo tempo, uma voz interna gritava para eu recuar e preservar os laços familiares. Precisamos encontrar um jeito de lidar com isso, sugeri hesitante. Ele inclinou-se mais perto, quase como se tentasse capturar cada palavra minha como se fossem preciosidades perdidas no ar denso daquela noite quente em Lisboa. O dilema continuava a crescer dentro de mim, as consequências poderiam ser devastadoras ou libertadoras. O futuro estava incerto e cheio de possibilidades assustadoras. E assim permanecemos ali, cercados pela escuridão da noite lisboeta, cientes de que qualquer escolha poderia mudar nossas vidas para sempre. A brisa fresca da noite acariciava meu rosto enquanto eu caminhava pelo miradouro de Santa Catarina, perdida em pensamentos. A cidade se estendia diante de mim, iluminada por pequenas luzes que piscavam como estrelas. O peso da decisão que eu precisava tomar pairava no ar, e cada respiração parecia mais pesada que a anterior. Ele havia me olhado de um jeito que desafiava tudo o que eu acreditava ser certo. O beijo que trocamos não era apenas um ato impulsivo, era uma declaração silenciosa de sentimentos profundos e conflitantes. O que isso significava para nós? Como poderíamos continuar a viver sob o mesmo teto da família, sabendo o que havia entre nós? Os ecos do fado ressoavam nas ruas estreitas de Alfama, trazendo à tona memórias de celebrações passadas. A música sempre teve o poder de tocar meu coração, mas agora soava como um lamento para a situação em que me encontrava. Tudo parecia mais complicado do que antes. As conversas familiares tornaram-se um campo minado emocional, onde cada palavra poderia desencadear uma explosão de sentimentos reprimidos. No dia seguinte, enquanto me preparava para o almoço em família, a tensão no ar era palpável. As risadas e conversas ao redor da mesa contrastavam com o turbilhão dentro de mim. Ele estava lá, sentado à minha frente, e nossos olhares se cruzaram por um breve momento. Um instante suficiente para recordar tudo o que havia acontecido entre nós. Você está bem? Ele perguntou em voz baixa, apenas para mim ouvir. Sim, só cansada, respondi, tentando esconder a verdade atrás de um sorriso forçado. A pressão social pesava sobre meus ombros. A família não tinha ideia do dilema que me consumia, eles viam apenas uma tia amorosa e um sobrinho dedicado. Mas havia muito mais por trás dessa fachada. Cada gesto dele parecia carregado de significado agora, e isso tornava tudo ainda mais difícil. Depois do almoço, encontramos um momento a sós na varanda. O cheiro das flores misturava-se com a brisa marítima enquanto ele se aproximou lentamente. Precisamos conversar, disse ele, com uma seriedade que me fez sentir um frio na barriga. Sobre o quê? Perguntei, sabendo bem qual era o tema. Nós dois sabemos que não podemos continuar assim. As palavras dele cortaram como uma faca. Eu sabia disso também, mas havia algo dentro de mim que desejava lutar contra essa lógica fria. E se tentássemos? Uma parte de mim questionou audaciosamente.
Ele hesitou por um segundo e então respondeu: o risco é alto. Mas como poderia eu ignorar esse impulso? Era como se uma força invisível nos atraísse juntos contra todas as normas e expectativas sociais. Naquele instante decisivo, decidimos arriscar tudo novamente. Vamos nos encontrar novamente esta noite, sugere baixinho. As horas seguintes foram marcadas pela ansiedade e expectativa. À medida que a noite caía sobre Lisboa, eu sabia que estava prestes a entrar em um caminho sem volta. Quando finalmente nos encontramos sob as estrelas, o mundo ao nosso redor desapareceu. A conexão era intensa, não havia espaço para dúvidas ou arrependimentos naquele momento fugaz. Mas assim como tudo começou com uma leveza inesperada, a realidade logo nos atingiu com força total quando ouvimos vozes familiares se aproximando. O pânico tomou conta e percebi que nossas vidas estavam prestes a mudar irrevogavelmente. A noite havia chegado ao fim, mas a tempestade dentro de mim apenas começava. O eco das risadas familiares ainda ressoava em minha mente, misturado com a lembrança do olhar que trocamos. A realidade era inescapável, e as consequências daquele beijo me assombravam. Enquanto tentava me recompor, uma parte de mim ansiava por mais momentos como aquele, enquanto outra parte gritava por prudência. Caminhei pelas ruas de Alfama, onde as sombras dançavam sob o brilho das lanternas. O fado que saía dos bares parecia refletir minha alma inquieta, cada nota carregando um peso que não conseguia ignorar. Naquela manhã seguinte, a casa estava cheia de movimento. A família reunida para o café da manhã era um lembrete constante do que eu estava tentando evitar. Olhares furtivos e sorrisos trocados entre os parentes tornavam-se um campo minado emocional. Ele estava ali, tão próximo e tão distante ao mesmo tempo. Como você está? Ele perguntou, com um tom casual que disfarçava a intensidade do que havia acontecido entre nós. Estou bem, respondi, tentando manter a compostura enquanto meu coração acelerava. Era uma mentira tão simples e dolorosa. Ao longo do dia, conversas sobre planos futuros e tradições familiares preenchiam o espaço entre nós. Mas cada palavra parecia carregar um subtexto que só nós entendíamos. A tensão aumentava a cada momento compartilhado, como se estivéssemos dançando em uma corda bamba. Mais tarde, encontramos um momento a sós no miradouro de Santa Catarina. O pôr do sol colorido refletia nossas emoções conflitantes. Olhei para ele e vi o mesmo desejo nos olhos dele, mas também uma sombra de preocupação. Precisamos falar sobre o que aconteceu, disse ele, quebrando o silêncio. Não sei se podemos, respondi, temendo as repercussões da verdade. Nossos lábios se encontraram, ele insistiu suavemente. Não podemos ignorar isso. O peso da culpa se instalou novamente entre nós como uma barreira invisível. O medo de perder tudo o que construímos como família era sufocante. Mas a atração era poderosa demais para ser negada. Decidimos nos encontrar novamente à noite, longe dos olhares curiosos da família. A adrenalina pulsava em minhas veias enquanto me preparava para sair. Sabia que cada passo em direção a ele era um passo em direção ao desconhecido. No entanto, quando cheguei ao local combinado, encontrei-o esperando com expressão preocupada no rosto. Precisamos ser cuidadosos, ele disse rapidamente. Eu sei, respondi, sentindo meu coração disparar novamente. Mas antes que pudéssemos continuar nossa conversa privada, fomos interrompidos por um grupo de parentes que surgiram do nada. O pânico tomou conta mais uma vez, tudo parecia desmoronar diante dos meus olhos. A noite terminou em confusão e desespero à medida que os segredos ameaçavam vir à tona. Senti que estava prestes a perder não apenas o amor proibido que havia encontrado, mas também os laços familiares que sempre valorizei tanto. O futuro agora parecia incerto e aterrador, as consequências estavam prestes a se revelar de maneira devastadora.